inaugurado há 2 semanas atrás, né? 2 ou 3, enfim. No dia 15, na verdade, né? Foi dia 15? Não, acho que começou a primeira foi antes. 11, foi dia 11. Foi no dia 11, fizemos a primeira parte. Uma primeira parte introdutória, onde falamos muito da civilização minoica. E agora vamos entrar mais a fundo na história do que nós chamamos de civilização micênica. Na verdade, isso é um misnomer, né? Porque quando a gente fala micênico, estamos sempre nos referindo a Micenas como centro e como talvez capital ou centro mais importante. O que ainda é debatido, nós vamos ver, né, mais à frente, que não existe uma definição da existência de um centro mais importante, ou de uma capital, ou mesmo até de um estado que pudesse ser chamado de micênico, né? Mas nós vamos discutir tudo isso. Bom, na última sessão nós paramos na organização de Estado. Acho que eu comecei a falar um pouco da organização. Quando falamos de Estado micênico, um pouco de cuidado. Talvez seja mais correto falar da politia ou do centro social formado por estruturas palacianas que dominavam uma certa área. Essa talvez seja a melhor definição. Porque a questão do Estado micênico é algo que está sendo revisto pela literatura especializada, até que ponto havia uma organização de caráter supra-regional, né, em que esses pequenos centros palacianos formavam uma entidade única. Tá? Isso nós vamos também discutir mais à frente. Mas vamos falar desses centros regionais, tá? Que vamos chamar de politias ou os estados regionais micênicos, né? Essa politia micênica, nós falamos, era um estado burocrático, falamos sobre isso, né? E que é uma visão totalmente diferente da visão oferecida por Homero, e essa visão vem das tabuletas, nós falamos também em linear B, né? Escritas em linear B, até nós chegamos a ler coisa que vocês acharam que era impossível, né? Ler uma escrita de 1250 a.C., nós lemos aqui juntos, né? As escritas, e lá nessas tabuletas se encontram evidências do Estado burocrático, altamente centralizado, né? Bem hierarquizado, né? Com uma certa estrutura administrativa é um termo moderno, mas uma estrutura de funcionamento, de papéis e responsabilidades estavam muito bem definidas. Esses eram os indícios, né? E uma marcante presença, de novo, Estado é uma palavra ruim, mas é uma presença bastante significativa dessa estrutura em termos econômicos e religiosos, né? O Estado, entre aspas, ele tinha uma participação econômica que se misturava com a religiosa, ou seja, o econômico e o religioso, eles andavam em conjunto, né? Através do religioso se conseguia a produção econômica, tá? Nós já falamos sobre isso também. Essa interface, né, que o aspecto religioso, a dimensão religiosa fazia com relação à produção econômica e à circulação de bens e serviços, né? Circulação não no sentido de compra e venda, mas no fornecimento de bens e víveres, né? A sua distribuição na sociedade micênica. Bom, essa figura que vocês estão vendo aqui é a estrutura palaciana, né? Onde o Anax, falamos sobre isso também. Isso aqui é uma pequena recapitulação para quem não pôde participar da primeira sessão. O Anax, no topo da hierarquia, vamos chamar burocrática, palaciana, seguido pelo Lauaguetas e depois pelos coletores e os
Requetés, né? Falamos sobre eles também. E, em paralelo, existia toda uma estrutura, que era uma estrutura local, das aldeias, estrutura fora dos palácios, né? Do que nós chamamos dos damos, né? Onde se encontra, então, o governador da província, que é o damo coro, né? O prefeito, o vice-prefeito, o coréter, o pró-coréter, os telestés, são aqueles que fazem, o basileus, que depois assume uma função totalmente diferente na época arcaica, que seria o rei do período arcaico, e pesquisas mais recentes acabam revelando que esse basileus, além de ele ter uma presença local nas aldeias, ele também estava muito envolvido na atividade metalúrgica. Isso é algo recente, né? Indícios que o basileus estava muito vinculado a essa questão da produção do bronze, né? Mas ali a produção local, por exemplo? Talvez. Ele não era um grande, vamos dizer, representante, um grande burocrata palaciano, né? Estava mais ligado às atividades extra-palacianas, aos damos, às vilas e aldeias, mais das províncias, né? E os indícios mais recentes mostram que ele estava ligado às atividades ligadas à metalurgia, né? Veja, tudo isso é um tanto tentativo porque saem de registros truncados e que sobreviveram incêndios e destruições e que foram achados por situações fortuitas de escavação, onde existem referências à entrega de produtos, a estoques e referências meramente administrativas. Então, toda essa construção é feita a partir dessa leitura. Tá? O linear B não foi usado de forma literária. Era apenas uma escrita de controle administrativo, ponto. Nada mais. E bem sucinta. Vocês viram lá, vocês chegaram lá. Algo bem sucinto, né? Somente um leitor muito treinado, né, era capaz de entender o que estava sendo registrado ali. E como as escavações somente acharam tabuletas que faziam referência a um ciclo econômico, então as evidências mostram que não existiam arquivos, né, que diziam respeito ao passado mais distante. Então se guardavam esses arquivos por um período, que vamos chamar de um período fiscal, né, que seria um período de 1 ano no máximo. E depois aquilo era jogado fora ou reaproveitado, né, porque aquilo era uma argila, né? Aquilo poderia ser reaproveitado, escrever alguma coisa em cima. E, por mera sorte do acaso, é que isso chegou até a gente, né? Até nas escavações de Pilos e Knossos, principalmente em Cenas pouco, Tebas, como eu falei também. Bom, eu mostrei também que Pilos, por que essa concentração Pilos? Porque Pilos é onde se encontrou o maior arquivo desse linear B. Então, isso não quer dizer que ele seja o centro palaciano mais importante, apenas quer dizer que nós temos mais informações. Mesmo porque ele está à margem dos grandes centros palacianos. Os grandes centros palacianos, por suas construções ciclópicas e grandes obras civis e arquitetônicas, etc., são Micenas e Tebas. Tá? Mas não só aqui foi descoberto um palácio,
muito bem decorado, existem fotos, eu já mostrei uma série de fotos para vocês, mas o arquivo era um arquivo realmente com o maior número de tabuletas. Acho que o único arquivo comparável a esse é o de Knossos. Bom, então, só para falar que era dividido em duas províncias, né? A baixa província e a alta província, né? A província além do Taieto e do lado de cá do Taietos, né? Que é uma cadeia de montanhas que separa, vamos dizer, esse centro palaciano. E aí vocês podem observar a presença de várias aldeias e vilas, né? Que estavam sob o domínio direto do palácio. Bom, também falei um pouco do Anax, né? O Anax, senhor, senhor absoluto em Homero, aparece em várias situações, né? Bom, o chefe de Estado é algo, vamos dizer assim, talvez não seja a definição mais indicada, mas ele era a entidade suprema nos centros palacianos micênicos, né? Líder econômico também, né? Ele tinha uma alocação de terras que era no mínimo 3 vezes maior do que qualquer outra, mobilizava grandes grupos de artesãos, armeiros, tecelões, agricultores, etc. E era recipiente de lotes de produtos, sejam eles manufaturados ou agrícolas, né? Então ele tinha o palácio tinha uma certa função redistributiva. Ele recebia, como toda civilização médio-oriental, não gosto de chamar oriental, porque está aqui o exemplo dos minóricos micênicos que não estão no Oriente, né? Então chamamos de médio-oriental. Eles tinham uma função redistributiva, ou seja, através da religião, do domínio dos templos e dos sacerdotes, colhiam um grande lote de produtos agrícolas e manufaturados. Agora, isso deveria ser... Provavelmente organizava o comércio externo, né? A questão do comércio também é outro ponto muito debatido. Não existe uma palavra na tabuleta, palavra de origem grega, que se possa dizer, isso aqui é uma palavra cujo radical remete à existência de mercadores. Mas existem alguns papers, que eu andei lendo até recentemente, que a palavra que era utilizada não era uma palavra grega para definir mercadores, e sim uma palavra que veio do acádio. Por quê? Porque, vamos pensar, a existência de mercadores vem muito antes da civilização minórica, e sim da civilização médio-oriental, dos sumérios, babilônios, etc, etc. Então esse radical, me foge agora a memória, foi identificado como em acádio, e o linear B tem as sílabas, né, que é um silabário, muito parecido. E do lado dessa palavra, que em acádio, se for a identificação tentativa e provável seria essa, isso aqui é uma hipótese, ele era um mercador do rei, do Anax. Então, caso assuma-se a hipótese da existência de uma atividade mercantil, entre muitas aspas, né? Porque mercantil supõe uma série da existência de elementos que não existiam naquela época, como moeda, como uma série de outros mercados em que se pudesse trocar mercadorias de forma aberta e restrita. Não é bem isso que acontecia, mas a existência de indivíduos que levavam esses produtos locais para intercâmbios, né? Escambo. O bronze, ingots, a palavra em inglês, mas... Lingotes. Como é que seria? Lingote. Lingotes de bronze eram utilizados como eventual moeda de troca. Mas grande parte desses intercâmbios se davam a nível, vamos dizer, grande parte deles, não totalmente, muito pelo contrário, mas boa parte se dava através de intercâmbios reais, né? Onde emissários reais levavam uma série de presentes, e esses presentes eram retribuídos com outros bens, né? E assim se estabelecia uma relação que, através desta relação, mercadores reais poderiam então levar outros bens
para governadores e outras entidades da outra população e recebendo nessa forma de troca. E o bronze poderia servir como uma moeda nesse sentido. Aquele cara de Princeton, lá, que eu esqueci o nome, lá do 1187. O Eric Klein. Ele fala de remessa de, por exemplo, de itens como sandálias de Creta para o... Isso. Né? Então, troca de mercadorias mesmo, né? Porque troca-se aquilo que se tem, que se produz para aquilo que não se tem. Exato. Ele dá um exemplo também de uma faca toda incrustada com lápis lazuli. Isso. Que foi produzido em Creta e o lápis lazuli vem do Afeganistão. Exato. Então, exato. Traziam matéria-prima, manufaturavam e exportavam bens manufaturados. Exatamente. Os minoicos foram os pioneiros na Europa para a realização. Nessa atividade. Porque Creta, como nós vimos na sessão passada, não tem grandes recursos naturais. Mesmo assim, desenvolveram uma atividade muito grande em termos de exposição internacional, vamos chamar assim, né? Através da distribuição de seus produtos, que eram exatamente produzidos em Creta. E os vamos chamar os helenos, né, os micênicos, fizeram exatamente a mesma coisa. Agora, o porquê disso? Quer dizer, não é a troca pela troca para a acumulação de capital. Não existe a figura do capital aqui. O que existe é a procura de bens de prestígio. Lápis lazuli, artigos em ouro, tecidos, uma série de produtos que são produtos de prestígio que eram distribuídos à aristocracia, né, através de retribuição de serviços prestados. Então, essa fonte a esses produtos é algo que garantiu o poder, inclusive, do Anax. Né? Tanto é que ele é enterrado nas tumbas circular A e B, exatamente. Até em Micenas nós encontramos até um cilindro que foi entregue por um faraó egípcio. E por incrível que pareça, esse faraó, não se sabe se foi exatamente esse que deu o presente para o Anax, foi o que organizou porque isso foi achado no Egito, organizou uma missão diplomática para Creta e para a Grécia. Hieroglifos egípcios, né? E o interessante é que nessa mesma época, não se sabe se foi exatamente esse faraó, mas foi exatamente nessa mesma época, uma missão egípcia circulou todo o Egeu, começando por duas cidades cretenses e subiu depois. E a ordem da visita está numa tumba do faraó, escrito exatamente as cidades que ele visitou. E se for seguir a ordem, você vai ver que é a ordem histórica que ele fez, faz sentido. E foi achado, inclusive. Então, esses objetos eram objetos de prestígio e de valor ideológico, a partir do qual juntamente com todos os cultos religiosos, eram instrumentos de manutenção do poder. Tá? Então posso dizer que não haviam mercadores como indivíduos privados, né? Uma proto-burguesia. Isso seria muito difícil. Quer dizer, isso ainda está sendo discutido. Tá? Esse é um terreno pantanoso, não existe uma grande certeza, porque tudo que nós estamos falando vem de escavações arqueológicas e as míseras evidências que nós temos da linear B, que são basicamente administrativas. Mas, eu vou falar sobre isso, que eu vou falar da economia, tá? Nós vamos entrar nesses detalhes. Enfim, esse era o Anax, né? Já falei, eu estou voltando? O importante, ele é líder religioso. Acho que a atividade mais importante do Anax, antes até de ser um líder militar, ele é um líder religioso. Esse é a fonte do poder de todas as
civilizações médio-orientais, que alguns gostam de chamar de modo de produção asiática, etc., esse tipo de coisa, mas enfim, que não vamos dizer assim, se justifica em certo ponto, mas nessas civilizações o papel do líder é, antes de tudo, religioso. A divisão entre o laico e o religioso basicamente não existe. Ele é ao mesmo tempo líder das atividades laicas e líder das atividades religiosas. Apesar de existir, ele até falou isso que no caso dos cretenses, né? Na verdade não falavam grego, mas isso fica mais claro, porque não encontramos nem a existência de templos, né? Porque talvez você, como existe no Oriente, a separação geográfica entre as atividades religiosas e as atividades laicas e administrativas. Então, Jorge, no mito, né, tem um exemplo que acho que clarifica um pouco essa questão. O Minos, ele é tido como governante máximo, né? E ele, a cada 9 anos, ele subiria no topo da montanha, provavelmente na caverna de Zeus, trazendo as novas leis. Quer dizer, o religioso é assim, a conexão dele com o divino. Perfeito, né? Mas é exatamente essa, exatamente o que acontece no Egito, exatamente o que acontece na Mesopotâmia, né? O próprio Moisés não deixa de ser um líder do período... Exatamente, exatamente. Moisés, o grande líder hebraico, né? Por quê? Porque ele tem essa ligação direta com Deus. Perfeito. Então, o Anax, além de ser líder laico das atividades, vamos dizer assim, não religiosas, ele também lidera todas as festividades e banquetes rituais. Então, o que nós conseguimos, através das tabuletas, né? Existem registros de muitas festividades, é uma sucessão de processões e de eventos de caráter religioso, de consagração a Deus, etc, etc. E ele lidera, e essa é uma forma de redistribuição, porque nesses banquetes, né, quem oferece esses banquetes e quem é exatamente o palácio. Então veja a ligação, uma vez rompido isso, o palácio deixa de existir. Né, que nós vamos ver mais tarde. Bom, isso é um tópico que nós vamos ver mais tarde. Então, um outro exemplo, no caso, em Creta, no mesmo período, tem... Tá vendo? Eu falei que ele ia falar de Creta. Não, da organização palaciana, que é interessante. Então tem um centro lá, que acho que é Festos, que é o lugar dos artesãos. Então, era um lugar de concentração da mão de obra especializada. Então vamos falar exatamente disso agora, daqui a pouquinho. Isso aqui é uma gravura com uma certa liberdade artística, onde se tenta graficamente representar quem seria o Anax, essa sacerdotisa aí, que está sendo chamada de Hierá. Já o começo da Hierá, né? Hierá é sagrado em grego. Hierá Zoera. Traduzido aqui como sacerdotisa, né? Priestess, né? O Egeté, que é um nobre, né? Depois a sacerdotisa é de Podnia Athena, né? Uhum. E temos aí o que seria um ritual religioso, né? Aqui o Anax, né? Sendo reconstruído, mas vejam, isso aqui é do século XVI, né? Ou seja, representaria um período de início, o grande início da civilização micênica no que seria a sua grandiosidade, né? Essa é a data do cemitério circular A, né? Que é onde foi achada a máscara de Agamenon, etc, etc. Máscara de Agamenon, entre aspas. Enfim, então, isso aqui é mais algo de caráter ilustrativo. E temos agora a função do Lavaguetas, né, que é o segundo na hierarquia palaciana, é o segundo posto de importância. Temos um para cada centro palaciano, detém terras, mas paga impostos, né, tributos.
nem eles escapavam disso, né? Dedica oferenda aos deuses, comanda grupos de trabalhadores e indivíduos e tinha responsabilidades aparentemente mais militares, né? Então vejam, o líder supremo ele tinha grandes responsabilidades religiosas, então existia uma segunda figura, né, que concentrava uma série de atividades não religiosas, mas secundárias. Possuía escravos, recebia contribuições de linho, né, tecido, e de caçadores, né, víveres, etc. Aqui são os nobres, né, os seguidores, os atendentes, que até status aristocrático, usam um patronímico, nome de família, né, a partir do pai, detêm terras e desempenham funções palacianas e são associados a contingentes militares e materiais bélicos, como toda a aristocracia da época. Parece também deter funções religiosas, ou seja, a atividade religiosa ela permeia todo o palácio, né? E alguns tecidos, o que se descobriu que certa produção de tecidos já vinham marcados, né? Ó, esse tecido aqui está sendo produzido para os equetés, para esses indivíduos do palácio. Tá? Vejam, tudo aqui é retirar leite de pedra, porque através dos poucos evidências escritas da linear B, nas tabuletas, é que se consegue montar tudo isso daí. Falei dos coletores, né? Os coletores tinham funções ainda muito debatidas, mas a literatura mais recente mostra que eles eram gestores. Eram gestores que representavam o palácio fora do palácio. Então eles cuidavam de rebanhos ovinos, da produção de tecidos, da produção de azeite, né? Por exemplo, em Pilos sabe-se da existência de 4, em Knossos de 25. Por que 25? Porque, como eu falei na última sessão, parece que Knossos dominava quase toda a ilha de Creta no último período palaciano. Somente o lado oriental, né, não temos indícios do seu controle, mas do centro-oriente para o ocidente, até Quilônia, até Rainá, o Palácio de Knossos controlava através de coletores, tá? Desses coletores. Também são mencionados em Tebas e talvez em Micenas e Tirito. E interessante que são identificados pela mesma variação de nomes, né? O que muitos dizem, será que era uma aristocracia dinástica? Que também não se sabe muito bem o porquê dessa coincidência de nomes. Como se diz que Minos não seria uma pessoa, mas seria um nome do pai. Sim, exatamente. Enfim, exatamente. Bom, organização militar. Nós temos em Pilos e Knossos, nós temos o quê? Um contingente de remadores. Esses remadores eles são anotados, cada região tem o seu contingente de remadores. Eram recrutados em comunidades distritais, naquelas aldeias, naqueles distritos que eu mostrei no mapa. Em Pilos parece que o contingente foi de 600 homens. Então, nesses contingentes existe o nome dos seus oficiais, a lista dos remadores. Alguns tinham terras que eram atribuídas ao remador em função de serviços. Talvez o usufruto da terra seja o termo mais correto. Outros associados à família de trabalhadores dependentes, enfim. Então, o que se sabe é que havia um controle sobre a tripulação da frota, né, dessa marinha micênica. A marinha micênica, como vocês sabem, tinha um papel muito grande, né, um papel muito importante. Knossos também tinha essa lista de remadores, de responsáveis por esses remadores, isso sabemos através das tabuletas. E tínhamos também tropas de terra, né? E de novo as evidências vêm de Pilos e Knossos. Em Knossos nós temos alocações de bigas e peças, e cavalos e armaduras, tudo isso era muito bem controlado. A tropa de elite era estimada entre 500, em Knossos, entre 500 a 600 bigas. Isso não é pouco.
e só pode representar o poderio da ilha como um todo. Tá? Ainda mais considerando que a ilha não é propícia Exatamente. para cabos. Não é propícia para cabos, ou seja, que você tinha uma participação. Aí volta aquela questão que nós vamos ver daqui a pouco. Você tinha tropas de guarda, que eram várias centenas, né? Em Pilos, mais ou menos 120 bigas, o que faz sentido, né? Nós vimos Pilos, é um pedacinho da Messênia, né? Não é nem toda a Messênia, é uma parte do sul do Peloponeso, da parte sul, do sudeste, né? Sudoeste, né? Sudoeste, sul ocidental, e tropas de guarda mais ou menos 800 homens. Parece que a origem de tudo isso era local e existe evidência de contratação de mercenários. Nada muito diferente do que outros reinos da mesma época. E aqui uma foto para vocês, um desenho de como o que seria a armadura de novo, no 15º século, 15º, 1400, onde 1400 é o Heládico Tardio, terceiro A. Começa em como eu falei, nós temos divisões que foram cronológicas feitas a partir de evidências de cerâmica, né, de padrões estilísticos de cerâmica, que vem das escavações arqueológicas, e esse tipo de armadura foi, ela foi cronologicamente definida como sendo de por volta de 1450. Nota-se que é uma armadura mais antiga, que essas são as armaduras pesadas de bronze. E outra coisa que denota a sua antiguidade é o escudo, que é na forma de 8. São escudos muito antigos que usados, e Homero faz referência a isso. E quando se acham essas evidências, elas estão no mesmo nível de cerâmica que pertence àquele período. Então é assim que se faz a datação desses artefatos arqueológicos, através da cerâmica, que é encontrado no mesmo nível arqueológico dessa parafernália bélica. Né? Então, esse o material bélico de 1450, e aqui temos algo mais recente. Né? Quando eu falo mais recente, é 13º século, que é o século final da época palaciana. Né? Os palácios são destruídos entre 1250 e 1200, por volta de 1220, né, há uma sucessão de destruição completa no continente, e o último, parece que o de Creta cai um pouquinho antes, tá? 1250. Então, a destruição dos palácios se fala em revoltas, né? E quando se fala em revoltas, exclui não são de estrangeiros, né? Porque talvez tivesse... Não Pantanal, isso não pode, mas nós vamos falar sobre isso, tem um tópico só para falar sobre isso, tá? Mas é um pântano, tá? Então, vejam a mudança total no aparato bélico, né? Muito mais leve, mais ágil, né? Do final do período micênico palaciano, tá? O período micênico ele continua 100 anos após a derrubada a queda dos palácios. E aqui nós vamos falar um pouco dos artesãos. Os artesãos, né? Os artesãos produziam material bélico, são ferreiros, armeiros, que produziam arcos, espadas, bigas, né? Biga era uma Ferrari naquela época, para você ter uma ideia. Era a maior arma de guerra, ou tanque de guerra, talvez seria a melhor comparação. Artigos de prestígio, porque artigos de prestígio eram usados nesses intercâmbios internacionais e eram utilizados para distribuição junto à aristocracia. Era exatamente o que os distinguia da população mais não aristocrática, né? Então você tem vidros coloridos, perfumes, né? Os micênicos são grandes fabricantes de perfumes, né? Os seus perfumes circulam pelo Egeu, pelo Mediterrâneo, né? Sabemos disso através da egípcios,
Tem quadros aí, pinturas, onde os minóicos vêm levando tecidos e perfumes, né? Existem fábricas de perfumes em Pilos, por exemplo. Joalheria, ouros, tecidos, etc. também são artigos de prestígio, né? Que são tecidos mais requintados, tingidos, etc. Temos carpinteiros, navios que vão ser construídos, né? Redes de pesca, cerâmica, padeiros, serviçais, mensageiros, caçadores, criadores de colmeias e por aí vai. Tá? Tudo isso está nas tabuletas. Sabemos disso através das tabuletas. Tá? Agora vamos falar da economia micênica. Como é que funcionava? Era uma economia redistributiva médio-oriental, mas pelo não mútil. Tá? Não no estilo talvez egípcio, no estilo babilônico. Porque o controle palaciano, ele tem um controle, mas não era total. Tá? E a presença, havia uma intensa presença de elementos religiosos nesse controle. Esse controle dava-se através da religião, o que não difere muito das outras civilizações contemporâneas. E havia um controle significativo na movimentação de recursos humanos e produtos e serviços, mas para o palácio. Toda a nossa evidência é do que vinha e saía do palácio. Mas o que acontecia fora do palácio é um mistério. O que se fala é sistema de meieiros, né? Digamos, onde que é diferente, o cara está totalmente dedicado ao palácio, né? Ele produz, fabrica e cede uma parte disso para o... Veja, para que eu tenha mercados, o que eu preciso ter? Vamos lá. Eu preciso, antes de tudo, ter uma especialização. Eu preciso de excedente. Né? Primeiro eu preciso de excedente, né? E para que eu tenha mercado, para que possa produzir excedentes que tenham uma certa sofisticação e atenda a certas necessidades específicas, eu preciso de especialização, eu preciso de excedentes e especialização. Certo? Agora, como se dava essa especialização? Como o artesão conseguia seus alimentos, a sua subsistência? Esse é o problema. Aqui tudo é muito claro, né? Mas como isso acontecia em 1500 a.C., né? Na existência de moedas? Né? Então o palácio, ele de uma certa forma, ele fazia uma certa atividade redistributiva, né? Mas isso não impede que existissem mercados locais, um certo tipo de trocas e especializações existiam, porque sabemos que os ferreiros ficavam nas aldeias, nos distritos. Então, onde vem a palavra demiurgo, né? Esse demi é de povo, de né? povo, Então, existe toda essa questão, né? Havia um alto nível de especialização artesanal para produzir todos esses artigos de prestígio e muita coisa que era exportada, entre aspas, né? Ou seja, levada para os intercâmbios de além-mar. Sem falar nos intercâmbios internos, eu vou falar um pouco sobre isso também. Então, existe uma necessidade de suprimento de matérias-primas. Né? O palácio organizava, mas ele organizava para a sua finalidade. Como os ferreiros, ou os marceneiros, ou como os outros artesãos ali, eles se comportavam em termos da sua matéria-prima. Então parece que é importada. Alguma era importada. Por exemplo, o bronze depende de cobre e estanho. O cobre vinha de Chipre, mas vinha através de carregamentos que eram organizados pelo palácio. Ele distribuía, nós temos evidências dessa distribuição de quinhões
para os metalúrgicos, os ferreiros. Agora, será que ele mantinha uma parte para ele? E a partir daí produzia os seus produtos e trocava nos mercados locais para que ele pudesse ter a subsistência local, né? Complementada pelo serviço que também prestava para o palácio? Então, essas questões são um pouco ainda, estão em discussão. Eu já falei sobre tudo isso, né? Agora, esse aqui é um esquema de mais ou menos que eu criei para mostrar como funcionava essa economia redistributiva micênica. Então, o palácio, ele tinha um grande consumo, mas esse consumo também, ele era utilizado em festivais, rituais, honrarias, presentes, intercâmbios, entrava e saía, grande parte saía. E, óbvio, seria um consumo palaciano. Ele também era consumido nas forças militares, né? O palácio tinha suas próprias propriedades rurais e propriedades artesanais, ou seja, oficinas, que algumas dentro do palácio e outras fora do palácio, que são as oficinas palacianas. Agora, a aristocracia local, sabemos que também detinha terras. E o que está em azul aqui embaixo são as comunidades distritais nas aldeias, onde você tinha artesãos que ficavam fora do palácio, pastores, pescadores e agricultores. Então, assume-se que existia uma propriedade comunal, porque nem todos detinham terras. Nos arquivos palacianos, poucos detinham terra, alguns sim, outros não. Então, assume-se que existiam propriedades comunais e que eram trabalhadas por esses pastores, agricultores, etc, etc. Então, esse é mais ou menos o esquema. A comunidade, através de um trabalho de corveias ou de tributos, né, prestavam serviços, entregavam bens e produtos para o palácio, que fazia isso circular através das forças militares, através das grandes festividades e rituais religiosos, e retribuições de terra pelos serviços prestados, enfim. Esse era o grande esquema de funcionamento, bem macro, né? É o máximo que a gente consegue chegar através das evidências. Evidências concretas, sejam arqueológicas ou escritas. Tá? Muito bem. Então, vocês já viram que a minha primeira... Isso mudou, né? Porque assumia-se antigamente que o palácio controlava tudo. Hoje, recentemente, através de estudos mais recentes, chega-se à conclusão que não. Existia uma certa atividade comunal, vamos dizer assim, de produção comunal e de circulação até de bens extra-palacianos, né? Nos distritos. O que não vai muito longe do que Homero descrevia, de certa forma. Contribuições. Existiam impostos em especiarias, em trigo, em azeite, em pistacho, em cíperos, que é uma especiaria, em mel, em peles, em chifres, em linho, e impostos em tributos in natura. Né? Conjecturas sobre a existência de impostos em bronze e ouro, mas não se sabe ainda, e trabalho com certeza, prestação de trabalho do tipo feudal, corveias, né? Onde um certo período de tempo era dedicado à prestação de serviço ao palácio. Tá? Produção têxtil, que nós sabemos, linho, Plínio tinha 750 mulheres, isto era palaciano, eram dedicadas à produção de linho para as necessidades do palácio. Knossos produzia lã, tinha 600 rebanhos catalogados, distribuídos na ilha. Olha, 600 rebanhos, mais de 100 mil ovelhas distribuídas geograficamente ao longo da ilha. Mais de 1000 mulheres fiandeiras, com metas de produção e rações alimentícias pré-determinadas
vistas das tabuletas. Então, toda a atividade artesanal era muito bem administrada. No seu último detalhe, a palaciana. Ovelhas e fiadeiras, né, eram fiandeiras, né, talvez seja o nome, eram controladas por coletores locais. Os coletores eram aqueles elementos que nós acabamos de escrever há poucos minutos atrás. Os fios produzidos eram entregues agora a tecelãs, que produziam tecidos. E tecidos com bordas vermelhas eram tecidos para a aristocracia ou utilizados para intercâmbios e relações com outros povos, né? Então, tudo muito bem organizado através do palácio. Bronze, bigas, armas, né, também estavam sob, obviamente, o monopólio do Estado, né, bigas e armas, Estado entre aspas. Pilos tinha uma alocação de bronze com 280 nomes. Então você tem 280 ferreiros ali, ou metalúrgicos, né, para a produção de armas. 1000 pontas de flecha e, por exemplo, de 1,5 kg a 12 quilos, poderia ser produzir 1000 pontas de flecha ou 4 espadas. Então, tem-se uma ideia, né, do que cada ferreiro poderia produzir. Nós temos oficiais de produção de bigas, com alocações de material e alocações de produção. Em Tebas também existem esses arquivos, mas em quantidade muito menor. Óleos perfumados, perfumes, né? Então, em Pilos nós temos o quê? A alocação de ingredientes a produtores de perfumes. Produzem esses perfumes para uso próprio ou para exportação, entre aspas. Nós temos a cobrança de ervas aromáticas para a produção de perfumes, ou seja, então, pessoas que são responsáveis para trazer certas ervas até o palácio. Tabuletas que revelam entradas que correspondem a pelo menos 1.800 jarras. Stirrup. Já stirrup, você sabe, não são aquelas jarras que tem aquelas argolinhas aí que você lembra. Chamada de stirrup. Cerâmica micênica mais comum no Oriente Médio. Então, são exatamente essas 1.800 encontradas em Pilos só naquele arquivo. São esse tipo de cerâmica que é encontrado espalhado por toda a costa da Síria e do Líbano, né? Da Anatólia, né? Então chega-se à conclusão de que grande parte dessa cerâmica que se encontrou espalhada aí nessas escavações que se fizeram desse período nas costas da Palestina, por exemplo, continham perfume, e perfume de produção micênica, e boa parte produzida em Knossos e Pilos. Que sabemos aqui, podiam ter sido produzido em Micenas, em Tebas e em outros centros palacianos. Então, o que... veja, qual é a imagem que nós temos, então, de uma economia muito integrada, não só localmente, internamente, mas externamente. Se produzia a produção, ou seja, a matéria-prima, vamos começar a falar uma matéria-prima, grande parte da matéria-prima vinha de fora. Não vinha nem da Grécia, e nem de Creta. Não vinha do Egito. O cobre vinha principalmente de Chipre e de outras, da Anatólia. O estanho, então, se bem que usava só 10% de estanho na linha do bronze, mas vinha de lugares mais distantes ainda. Do Oriente, alguns dizem do Ocidente, ali da Espanha, até do norte dos Balcãs, ou chegam até a falar das Ilhas Britânicas. Então,
era uma sociedade que dependia extremamente desses intercâmbios. Pelas evidências arqueológicas, sabemos que não só matérias-primas eram trazidas, mas produtos acabados também circulavam, e circulavam de maneira abundante. Né? Toda aquela cerâmica micênica de origem egéia, né? Agora vou falar de egéia, né? Os filisteus usavam uma cerâmica egéia. Os filisteus. Então, nós vamos falar depois dos filisteus, mas os micênicos estavam perfeitamente integrados no que nós chamamos de um sistema mundial, entre aspas, que envolvia Egito, Hititas e Mesopotâmia. Numa troca incessante de matéria-prima e produtos acabados. É um nível de integração que a Grécia só pôde ver 5 séculos depois. Um nível de sofisticação que a Grécia só viu 5 séculos depois. Então, o que eu quero dizer, quando falamos da Idade do Bronze, se pensa em algo primitivo, mas não havia nada de primitivo naquela civilização. Era uma civilização muito desenvolvida, vocês viram pelos controles, e pelo nível de produção. E estou falando de periferia, porque Micenas era periferia, o centro era Egito, Hititas e Mesopotâmia. Esses eram os grandes líderes. Os helenos, vamos usar o grego mnemônico, os helenos entraram de uma forma periférica e faziam uma intermediação em termos de produtos acabados e matérias-primas. Era basicamente o que eles faziam. Recebiam matérias-primas, produziam e jogavam no mercado. Então, os fenícios... Vem depois. Vem depois. Os fenícios depois do arcaico. Exato. Depois da época do bronze. Né? Eles basicamente não existem antes da idade vamos chamar da idade do ferro, né? Iron Age. Muito bem, então, o que eu quero dizer, os intercâmbios internacionais eram intensos, em função da necessidade de matéria-prima. Objetos de luxo, de prestígio circulavam, marfim, pedras preciosas, metais preciosos circulavam de maneira ostensiva, eram de maneira significativa, intensa, porque eram objetos de ostentação social, elas tinham finalidades sociopolíticos e ideológicos. E aqui eram realizados por mercadores palacianos, ou existiam empresários. É difícil imaginar a existência de empresários totalmente desligados do palácio. É quase impossível pensar nisso. Mas isso faz algum sentido, mas do estudo, né, de um possível matriarcado, né? Assim, a gente contrapondo a ideia de um matriarcado, da existência aí eles falam o seguinte, que a ausência dos homens da elite para fazer o comércio propiciou às mulheres da elite ocuparem postos sacerdotais, administrativos e tal. Mas pelo menos em Creta. Isso em Creta. Não, sim, mas aí pelo menos se dá conta de que a elite, os homens, pelo menos viajam, eles fazem o comércio. Isso é mais uma hipótese. Esse mundo aqui é encharcado de hipóteses e possibilidades. Se você for ver a literatura, cada artigo é uma hipótese, é uma possibilidade. E em Creta, efetivamente, sabemos que as mulheres tinham uma posição diferente do que elas tinham no continente, né? Até em termos religiosos, até pelo número de divindades femininas, né? Isso é uma possibilidade, mas, enfim. Mas o ponto aqui central há uma circulação de produtos acabados muito grande. E esse intercâmbio é um dos fatores de sustentação desses impérios.
porque através dessa diversidade de produtos de luxo e de ostentação é que eles se distinguem da grande massa populacional. É pelo acesso que eles têm a essas mercadorias, é pela capacidade de mobilizar a mão de obra e criar frotas, é que os palácios existem. Então, você falou agora há pouco, por exemplo, dos remadores, né? Que eles tinham uma certa distinção. Eles eram catalogados pelo palácio. Então, mas recebiam benefícios em troca. Isso, exatamente. Quer dizer, então é um contingente relativamente alto que se... Mas sob o controle do palácio. Sim. Então, esse é o ponto. Até que ponto o palácio controlava integralmente a economia, até que ponto existia uma economia fora do palácio que se reproduzia e tinha até seus mercados. Agora, é difícil imaginar uma empresa, uma aventura de uma entidade que não fizesse parte do palácio, pois não teria como mobilizar todos os recursos suficientes. Aí isso vai ficar mais claro daqui a pouco, tá? Porque o ambiente era um ambiente muito volátil, esse ambiente nessa época, em termos de segurança e esse tipo de coisa. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, tá? Bom, então nós temos uma série de produtos que são marcados para exportação, que são chamados o Xenia. Está aqui até a tradução. E muito interessante, você tem produtos para Tebas, marcados para Tebas, que foram achados em Micenas. Agora eu me pergunto, por que você teria produtos que vão para Tebas? Por quê? Em vista de produtos que Tebas teria para Micenas, né? Que não foram achados. Não, em vista de produtos que... Um intercâmbio, né? Ou seria um tributo? Tá, bom, isso aqui é uma interrogação, ninguém sabe. Bom, então vamos lá. Aqui vocês têm aí fontes de cobre, fontes de estanho, tá? E vejam que quase nada está. Se trocava por alimentos. Na Grécia não tem quase nada, né? Se trocava por alimento, não ia achar mesmo vestígios. Nós não sabemos. Não, as trocas de produtos de luxo se davam sempre. Eram produtos de luxo de um centro palaciano, produtos de luxo do outro centro palaciano. O que não tem é um limiar B. Tebas dizendo que tem mercadoria ainda não deve ser visto. Não, por que não é achado muita coisa? O palácio, o centro palaciano de Tebas fica exatamente abaixo do centro da cidade de Tebas moderna. Então, o processo de escavação lá é muito complicado, eu não mostrei nada. Vamos lá. Aqui são as rotas comerciais, só para mostrar como são civilizações muito interligadas entre si e interdependentes. Do que? Da circulação de matéria-prima. Não esqueçam, estamos falando da civilização do bronze. Então, cobre precisa circular. Ninguém tem cobre. Tá? Pelo menos na Grécia. Né? A Mesopotâmia tem. Então, as coisas precisam circular. E aqui mais uma... Aqui onde foi encontrada a cerâmica. Cerâmica micênica. Vejam toda a costa da Palestina e da Síria inundada de cerâmica micênica. Por quê? Steel up jars, né? E sabemos que em Pilos eram usados para utilizar perfumes. Então, suposição. Perfume helênico circulava aí, que era uma fonte de consumo, algo consumido aí. Essa frase é no mínimo poética. Perfume helênico. Agora, na Palestina, particularmente, tem a produção local de cerâmica, parece que se assemelha também à micênica. Isso é um outro ponto. Até que ponto nós temos... Em Chipre nós sabemos que sim, mas não vamos esquecer que Chipre ela produz localmente. Hoje é capaz temos a capacidade de saber a origem da cerâmica em função da análise química, né? E sabe-se que Chipre produzia localmente cerâmica micênica, mas também Chipre foi um local que recebeu
contingentes micênicos, né? E já havia sido até colonizada pelos minoicos, então até aí. Mas existe sim a produção local, né? Mas por quem? Pelos filisteus que Não, aparentemente quem eram os filisteus, né? Então, aparentemente eram pretensos, né? Mas vamos lá. Agora eu vou dar uma... Nós estamos aqui, vamos fazer um break às 4h30. Vou dar uma palhinha aqui sobre Ilíada. Acho que nós temos alguns fãs da Ilíada aqui. Vou dar uma palhinha aqui sobre Ilíada, tá? Agora como fonte histórica, tá? A Ilíada é muito interessante porque é uma fonte histórica indireta, obviamente, né? Nunca direta, pois ela menciona artefatos, instrumentos, tecnologia, tem um certo contexto geográfico e histórico, entre muitas aspas, padrões sociais e econômicos, né, que se apreendem através da Ilíada, né, valores, etc. Mas, resumindo, o que nós temos na Ilíada? Nós temos na Ilíada umas evidências de que certas construções, certas referências dizem respeito a diferentes tempos históricos. Tá? A Ilíada é construída de interpolações de construções poéticas que dizem respeito a épocas diferentes, que vão se misturando. Essa é a Ilíada. A Ilíada é uma construção de elementos de várias épocas diferentes, porque é algo que vem da tradição oral, que vai se repetindo. Conforme vai se repetindo, coisas novas vão... Quando você diz que vem de épocas diferentes, é o texto, quer dizer, ou são períodos históricos diferentes? Ou seja, o texto foi sendo construído ao longo dos séculos com uma agregação de elementos e de outros textos, orais ainda. De outras tradições orais, tá. Como que a gente sabe que elas são de tempos diferentes? Eu vou mostrar agora para vocês. Bom, só assim, supõe-se que a Ilíada tenha sido escrita no período geométrico do qual a gente... Assim, escrita? É composta, desculpa. Composta no período geométrico, né? Assim, porque ela aparece no século VIII. Supostamente ela é de várias gerações. De várias gerações. Então, escrita num período onde havia colapsado o sistema minoico micênico e que cidade-estado. Certo, exatamente. Mas... Então, ela é um retrato, assim, ela tem, da minha perspectiva, eu entendo que ela é um retrato da época que ela está sendo composta, com imagens dos períodos anteriores. Exatamente. Essa composição, é difícil falar numa composição, eu diria que é uma agregação, antes de tudo. Isso deve ter passado por muitos bardos, deve ter passado por muitos poetas, que foram agregando elementos. E alguém deve ter refinado isso no final, alguém deve ter posto a mão nisso e dado uma certa ordem mais recentemente, né? Eu diria que na época de Homero aquilo deve ter sido tabulado e posto em escrita, mas as referências, as imagens, vamos falar, o termo correto são imagens, essas imagens são muito claras de períodos muito anteriores. Quer ver? A descrição de Ajax. A descrição de Ajax é aquela descrição daquele guerreiro do século XV. O escudo dele, né? Perfeito. O escudo na forma de 8. É daquela época. Porque sabemos, por evidências arqueológicas, que ele só foi utilizado naquela época do leite helénico tardio, terceiro A. A1. Né? Bom, leite helénico helénico tardio 3A. Então, 3A. Um bom exemplo, talvez, para essa questão, é imaginar Pilos, né? Pilos é a terra de Nestor. Então, o Nestor, ele tem uma majestade... Na epopeia homérica, né? Isso, em Homero. Mas
tem toda uma majestade dos períodos anteriores. Isso. Exatamente. Então, as armaduras, lembra que as armaduras, nós vimos aquelas armaduras pesadas, vem daquela época, nós sabemos isso por evidências arqueológicas. Coisas mais recentes, do final da época do bronze, da época palaciana, as armas, as espadas de bronze são descritas, que vem os centros de poder. Os centros de poder são os centros que foram escavados, né? As referências geográficas são aquelas que foram descobertas agora. No caso de Pilos, do Nestor, na época de Homero, já era irrelevante. Já era totalmente irrelevante, não existia nada. A descrição das cidades, eu vou mostrar um pouco sobre a descrição das cidades. Coisa que vem depois da queda dos palácios. Não esqueça que a civilização micênica ela ainda se reproduz por mais de um século sem os palácios. Armamentos, atividade bélica, a descrição dos exércitos guerreiros, que é idêntica a uma cerâmica do Alárico Tardio 3C. 3C é a época, o C, quer dizer, a época final não palaciana. Diomedes e Tirinto tem uma importância, é um dos únicos centros de expansão durante o período pós-palaciano micênico. Achados de escavação de sepulturas de militares, evidências de materiais do Alárico Tardio, em alguns sítios homéricos, né? Os sítios mencionados são escavados e acham exatamente o que? Cerâmica do Tardio terceiro C. Então, aí vem, ela provavelmente foi não composta, mas ela foi recitada em centros pós-palacianos. Padrões de liderança e comportamentos. Agora, toda a parte comportamental, a estrutura social, ela vem de uma época bem posterior, que é a época, vamos chamar, proto-arcaica ou proto-geométrica, ou geométrica, né? Porque se alguém recitasse isso com valores e costumes e comportamentos que não fossem dessa época, ninguém entenderia, né? Tem a questão da comunicação. É importante que os valores, né? Os comportamentos reflitam comportamentos da época em que ela está sendo recitada. Tá? Bom, então isso é para dar aquela palhinha fazer a conexão micênica com Ilíada. E vamos falar um pouco de Troia, porque se falamos de Ilíada, temos que falar de Troia, também rapidamente, antes do break. Bom, a Troia tem 7 níveis históricos, arqueológicos, 9 níveis arqueológicos que estão aí em exposição, estão em tela. O que interessa para a gente é o sexto basicamente o sexto e talvez o sétimo nível arqueológico de Troia. Que dá que cor aí, agora eu me enxergo daqui. Mostra para cima ou de cima para baixo? É da esquerda para a direita, o que está em vermelho. Ele não está em vermelho à toa, exatamente para chamar a atenção. O Troia Sexta, ela está decomposta, se não me engano, em 7 ou 8 níveis. Só o nível sexto, ela tem 6 ou 7 subníveis, tá? A, B, C, D, E, F, G. Isso significa que ela foi destruída no mesmo período, quase 6, 7 vezes? Não, você tem diferenças de reconstruções e de camadas de coisas que foram construídas uma em cima da outra, e não exatamente destruição. Tá? Eu vou falar um pouco sobre destruições daqui a pouco. Ó, Troia Sexta é bem fortificada, altos muros com leve inclinação interior, altura de 9 metros, o que dá para ser escalado. Tá? Com bastiões e 5 portões de acesso. Entrada principal tem 3,3 metros de largura, protegida por torres. Né? Habitações internas são mais espaçosas, com 2 pisos, né? Muitas delas com 2 pisos e paredes de pedra. Sinais de intenso contato com o mundo micênico. Olha que interessante. Né? Tá aqui, ó, os 9 níveis. Os 9 níveis de Troia, e aquela que está sendo ampliada é a Troia Sexta.
que o seu último nível talvez seja um nível que corresponderia, né, em tese, à Troia descrita por Homero, tá? A Troia Sexta tem um diâmetro de 200 metros, mais o quê? A parte fortificada, a cidadela, livre acesso à rampa do portão principal, mas, puxa, riqueza material não condizente com o tamanho do sítio. Mas não é isso que Homero está descrevendo. O que está acontecendo? 200 metros, livre acesso, tem alguma coisa estranha aqui. Bom, vocês estão vendo aqui a parte clara, é a parte da cidadela, né? Vejam que depois foram feitos estudos geomagnéticos e se revelou que ao redor da cidadela havia toda uma cidade. Que era exatamente a cidade descrita por Homero. Isso é recente. Isso aqui não deve ter 20 anos. 2003? Tá, perfeito. Isso é recente. Veja, então, que aquilo que havia sido escavado nas décadas passadas, a Troia Sexta é pequena, não poderia ter sido. Não. Existia toda uma cidade além da cidadela, que também era murada e muito bem fortificada. Então, a Cidade Baixa foi descoberta através de técnicas geomagnéticas. Existe um grande circuito de muralhas exteriores imponentes para a Cidade Baixa. Depois se fazem buracos, né? Onde o o survey geomagnético dá uma fotografia e aí você pode escavar pontualmente, né? Para confirmar a existência do que foi fotografado geomagneticamente. Então, além disso, você tem uma fossa circular distante de 400 metros do circuito exterior. Fossa, alguém lembra da fossa? Essa fossa, não estou enganado, foi descrita me recordo isso. Não. Tem a fossa construída pelos saqueiros. Isso! Para proteger o navio, exatamente. Para proteger, né? Mas não é para proteger Troia, é para proteger o. Mas foi achado uma fossa, não disse para proteger quem? Não, achei que era uma fossa circular. Sim, mas eu não sei. Mas não circundando Troia. Fazendo do circuito exterior, a 400 metros do circuito, foi uma fossa circular que foi achada a 400 metros distante das muralhas do circuito exterior, ou seja, distante 400 metros ainda do circuito exterior. Qual a finalidade dessa poderia ser a tal da fossa construída pelos arquivos. Não sei, isso aqui é uma... E existia uma segunda fossa circular, distante 100 a 150 metros da primeira fossa. Então não é uma fossa só, são duas. Haja defesa, hein? E defender de quem aqui, né? É que nós estamos aqui com viés mitológico, mas veja. Então, no mito, tem que Troia tinha sido destruída por Hércules, né? E aí depois pelos... Eu vou falar sobre tudo isso, vamos lá. Essas destruições. Vamos fazer um pequeno break.